Um dos grandes desafios das empresas é a comunicação. Normalmente uma comunicação não muito bem feita atrapalha o desempenho da empresa. E obviamente a comunicação, para ser bem feita, ela precisa iniciar com as pessoas que lá trabalham. Então nessa palestra nós falamos sobre comunicação e postura, porque a comunicação ela pode ajudar demais na rapidez, no desenvolvimento, na velocidade e, obviamente, na produtividade, no desempenho das empresas. Quando as pessoas se comunicam bem, tudo é melhor, tudo vai bem, né? E a comunicação ela pode ser dividida de duas maneiras, a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Na comunicação verbal, basicamente, é o que falar, né? O como falar, que é fundamental. Um outro ponto interessante é quando falar, tem o momento certo para falar. Quanto falar, tem muita gente que fala demais e muitas vezes não diz nada, né? E quem é o interlocutor, que é o quinto ponto, que baliza os outros quatro. Então, o que falar, como falar, quando falar, quanto falar, entendendo, sabendo quem é o interlocutor ajuda demais. Então já é uma baita maneira de você se organizar para poder levar essa comunicação verbal para frente. Tem a comunicação não verbal também, e aí entram os gestos, as vestimentas, como é que você lida, a postura que você tem. Então, todas as maneiras que, tudo que você não fala, tudo que não existe a oralidade, não existe a verbalização, mas que você também está comunicando. Muitas vezes a gente erra muito na não verbal. Por quê? Porque às vezes a gente não sabe que a gente está comunicando alguma coisa, mas a gente está comunicando sim. E às vezes a gente atrapalha, a gente cria problemas de comunicação não verbal, pela maneira que a gente se comunica não verbalmente. E às vezes a gente nem percebe. E isso a gente tem que estar trazendo para o consciente. A gente tem que estar refletindo em relação a isso. Então a combinação da comunicação verbal e da comunicação não verbal fazer toda a diferença na postura desse profissional, para obviamente se comunicar melhor dentro da empresa, se comunicar melhor com os clientes, comunicar melhor com as pessoas, obviamente não só no trabalho, mas fora do seu trabalho. Isso faz uma diferença muito grande quando você traz isso para a consciência, quando você é mais profissional.